Bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Olhando para Jesus. Hoje eu vou ler um autor conhecido lá do século XVII, chamado de William Bates. E ele diz algumas coisas aqui que são tão importantes no que diz respeito à nossa compreensão do Evangelho e da nossa pregação do Evangelho. É uma das minhas citações favoritas. Agora, a doutrina do Evangelho se destaca mais do que as ciências mais nobres, bem como contemplativa e prática. Afeta a alma com maior admiração. Os espíritos mais fortes não podem compreender a sua grandeza. O entendimento mergulha debaixo do peso da glória. O apóstolo que enxergou a luz do céu e teve tal conhecimento como nunca qualquer homem teve, ainda ao considerar uma parte da sabedoria divina, irrompe em espanto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. É adequado quando passamos a intensidade de nossas mentes na consideração deste objeto excelente e permanecemos no fim da nossa sutileza para suprir os defeitos do nosso entendimento com admiração. Quando o salmista se expressa: Senhor, quão maravilhosos são os teus pensamentos para nós na sua palavra. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nos achegamos diante de Ti em nome de Jesus, sabendo que mesmo a 10ª parte do que é revelado sobre Ele nas Escrituras não foi compreendido pelas maiores mentes. Que a sua glória, a sua majestade, a sua beleza vão infinitamente além das maiores mentes dos anjos e dos homens. Pai, eu oro por aqueles que estão ouvindo, especialmente os ministros de Cristo, que eles sejam encorajados a se darem a si mesmos para o estudo de Cristo e para a pregação de Cristo. Um assunto que não pode ser esgotado e que não pode ser exagerado. Ó, querido Deus, nos ajude a enxergar a beleza de Cristo e comunicá-lo ao seu povo. Que eles possam ser incendiados, não com as questões triviais ou as paixões tolas, mas com o conhecimento de Cristo, seu Filho. Senhor, nos dê corações que tenham um amor especial por Ele. Em nome de Jesus. Amém. Ok, bem, vamos pegar essa passagem aqui, linha por linha, e apenas olhar para ela. Agora, a doutrina do Evangelho se destaca mais do que as ciências mais nobres. Houve um tempo no mundo no qual a teologia, especialmente a teologia, era considerada a rainha de todas as ciências. E a ideia aqui não é ciência, como talvez você possa pensar sobre isso, mas conhecimento, que o maior conhecimento que se pode possuir é o conhecimento de Deus. E dentro do conhecimento de Deus, o maior assunto é o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele está lá, e é lá que nós vemos uma imagem de Deus, os atributos de Deus em perfeita harmonia, a glória de Deus em seu maior alto grau no Evangelho, especialmente na cruz do Evangelho. Então ele diz, agora a doutrina do Evangelho se destaca mais do que as ciências mais nobres. Deixa eu dizer isso, deixa eu adicionar isso. Não há necessidade de o pregador sair do Evangelho para encontrar um assunto que vale a pena pregar. Sobre um homem que tem um entendimento correto da importância da glória do Evangelho, percebendo que ele poderia passar toda a sua vida pregando João 3,16, cada momento, a cada dia, e nunca ele seria capaz de exaurir a glória daquela passagem. E nós traímos a nossa arte quando sentimos que nós temos que ir além das Escrituras, que tem que ter algo a dizer ao povo de Deus além dela, ou que nós podemos pegar um tema que não tenha Cristo como seu centro. Então agora diz, a doutrina do Evangelho se destaca mais do que as ciências mais nobres, bem como contemplativa e prática. Tantas vezes, quando as pessoas falam sobre os puritanos, os pessimistas dirão coisas como, bem, é tudo sobre pensamento e contemplação.
E o que você precisa ver é que teologia é a respeito do pensamento, é sobre contemplação, é sobre a verdade que deve ser compreendida com a mente. Mas a verdadeira teologia vai afetar tudo em nós, cada fibra do nosso ser. Ela afetará cada pensamento, cada atitude, cada disposição, cada obra. E não só isso, mas vai nos motivar a fazer a vontade de Deus, que é contemplativa. E se eu pudesse dizer alguma coisa aos ministros americanos, seria preciso ser mais contemplativo. Eles precisam ter mais tempo no estudo, para que quando abrirmos a nossa boca, o evangelho possa sair. E ainda, nesta contemplação, encontramos força para fazer coisas práticas, para mudar o mundo. Então ele diz, agora a doutrina do evangelho se destaca mais do que as ciências mais nobres, bem como contemplativa e prática. Afeta a alma com maior admiração. Agora, o que isso significa? Eu já falei um pouco sobre isso, mas é digno de repetição. E é assim, quando nós crescemos no nosso amor por Deus, como nós crescemos no nosso zelo pelas coisas de Deus, bem, mais nós vamos enxergar a beleza de Deus revelada a nós. Se nós nascemos de novo, se os nossos corações têm sido regenerados, mais nós vamos ver a glória e a beleza de Cristo, mais vai atrair os nossos afetos. E esses afetos nos levarão a agradar Ele, fazer a sua vontade, cuidar do seu povo de forma contemplativa e prática. Agora, aqui está uma das minhas partes favoritas, e nós não devemos nos esquecer disso. Os espíritos mais fortes não podem compreender a sua grandeza. Agora, vocês pensariam que ele colocou aqui os espíritos mais brilhantes, ou os espíritos mais inteligentes, que não podem compreender sua grandeza, mas ele diz que os espíritos mais fortes não podem compreender a sua grandeza. O que eu tenho, você sempre, talvez pela manhã, você tem visto o nascer do sol, ou à noite, um pôr do sol, ou algo no mar, os oceanos, que tem estado assim tão bonitos, que você diz que tirar o seu fôlego. Aqui no Evangelho, nós temos uma beleza tão grande que, se fosse revelada à mente do cristão em sua plenitude, como estamos, enfim, aqui agora, acho que explodiria nossas mentes, nos faria retardados, isso nos enviaria além de nós mesmos. Eu acredito que quando nós chegarmos ao céu, uma das razões para a transformação, o que é necessário, é que a beleza e a excelência e a glória de Deus em Cristo, literalmente, vai nos desintegrar. Então não é apenas que nós temos que ser inteligentes o suficiente para compreender isso, mas nós temos que ser fortes o suficiente para sermos capazes de enxergar tamanha beleza e não nos tornarmos retardados, não nos tornarmos problemáticos. Apenas pense no que está esperando por nós, algo que está esperando por nós, mas não necessariamente nós temos que esperar por isso, porque a cada dia nós podemos crescer no nosso conhecimento de Deus, e muito mais do que fizemos nessa contemplação, mais nos impactará em todos os aspectos de nós, especialmente na nossa pregação. Você se aproxima de Cristo e a sua congregação vai ver um homem em chamas. Vamos continuar. O entendimento da mente humana mergulha debaixo do peso da glória. Você encontra uma boa história e você pega um livro e você percebe que é uma história maravilhosa, e em seguida, quando você chega no final do livro, você tem um medo no seu coração, porque você sabe o final da história, como vai acabar os personagens que você ama, você não vai ouvir mais deles, e é uma finalidade. E com essa finalidade traz alguma tristeza. Mas pensa, o nosso tempo com Cristo será sem fim. Mas pense que a glória de Cristo, ela é sem fim. E que haverá descobertas após descobertas após descobertas. Então ele diz, o entendimento mergulha debaixo do peso da glória. Você já esteve no seu estudo, ó ministro de Cristo, você já esteve em seu estudo e literalmente se desgastou em encontrar e descobrir novas coisas gloriosas e importantes sobre o nosso Deus?
Agora ele diz, o apóstolo Paulo, viu a luz do céu e teve tal conhecimento como nunca qualquer homem teve, ainda ao considerar uma parte da sabedoria divina e rompe em espanto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Olha, a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível e nunca se esqueça, suficiente. Mas você vê o próprio homem, o próprio escritor, nas palavras que estão escritas. Quando você vai para, digamos, Efésios capítulo 1, e você entra talvez em Romanos 5:12, ao que parece que Paulo está lidando com assuntos tão grandes e tão poderosos que é quase como se ele tivesse exasperado com as sentenças. Ele precisa continuar e continuar e continuar. Por quê? Há tanto a dizer. E não é incrível que você e eu nem começamos a compreender a glória que está lá, mas a glória que nós conhecemos, quando nós tentamos pregar ela, descobrimos que simplesmente não há palavras. Não importa em qual idioma você escolha, não há palavras suficientes ou palavras adequadas para descrever a glória de Cristo. Agora vamos em frente, ele diz, é adequado quando passamos a intensidade de nossas mentes na consideração deste objeto excelente. Apenas olhe para isso. Isso é, imagine que este é um homem sozinho no seu estudo das Escrituras. Ele pode ter outros livros e coisas ao seu redor, ele pode ter seu léxico grego ou hebraico, ou outros comentários, e veja o que ele está fazendo, veja o que ele diz aqui. Ele diz, é adequado quando passamos a intensidade de nossas mentes na consideração deste objeto excelente. Ouça, para pregar bem, você deve estudar bem, você precisa orar bem. E, embora deva haver alguma ordem nos nossos sermões, isso é verdade, porque as próprias Escrituras, as Escrituras têm ordem, e ainda assim as pessoas quase deveriam nos ver lá, desesperados, procurando por palavras. Que esta história vai além das palavras que são necessárias para as histórias normais. Nada parece funcionar. O assunto é muito bom, então nos dedicamos ao estudo. E nós nos dedicamos na pregação dizendo, eu quero que você saiba, eu quero que você veja, eu sei. Eu quero que você possa ser cativado por isso. Ele diz, é adequado quando passamos a intensidade de nossas mentes na consideração deste objeto excelente e permanecemos no fim da nossa sutileza. Mais uma vez, usamos todas as nuances, cada metáfora, cada ilustração, e no final nós temos que dizer, nós falhamos. Porque a glória que nós somos chamados de ministros de Cristo para descrever ela. Isso vai muito além. Vai além dos maiores talentos que nós somos capazes de realizar. Então ele continua. E ele diz, é adequado quando passamos a intensidade de nossas mentes na consideração deste objeto excelente e permanecemos no fim da nossa sutileza para suprir os defeitos do nosso entendimento com admiração. Chega um momento em que o pregador, eu já vi isso, especialmente nos pregadores da velha escola, onde de repente eles simplesmente estão pregando e eles simplesmente choram, ou levantam as mãos em adoração. Como um poeta disse, desista da sua reflexão e apenas cai de joelhos. Irmãos, ministros de Cristo, se apenas levássemos mais tempo para perseguir Ele, para persegui-lo, haveria mais glória lá fora. Encontrada. Se encontrar sozinho com Ele, na palavra, em oração, se lembre. Nós devemos ser homens do povo, devemos amar o povo de Deus.
Mas se realmente os amamos, a melhor coisa que nós podemos ser para eles é, antes de tudo, homens de Deus. E continua. Como o salmista se expressa, Senhor, quão maravilhosos são os teus pensamentos para nós na sua palavra. Agora, eu escrevi algo aqui, em conclusão, eu quero apenas dedicar, adicionar e manter isso perto de mim aqui como um lembrete. O escritor e o pregador estão sujeitos ao fracasso. Sim, eles estão até mesmo destinados ao fracasso, porque o assunto da pregação vai além das mentes e das palavras dos homens e dos anjos. Mesmo quando o pregador gastou suas forças no estudo e derramou a sua alma em oração e exauriu-se no púlpito, ele deve renunciar com a cabeça baixa, sabendo que a metade da 10ª parte não foi dita. Ou a bem-aventurança e o terror de pregar, a promessa de pregar e a fraqueza da pregação. Não porque a pregação em si é fraca, é que o assunto é tão maravilhoso. Eu acho que eu já disse isso antes, mas muitas vezes, olha, Spurgeon, ele apenas, cada linha parece ser sobre Cristo, mas em alguns dos seus sermões ele ia enfrentar algo especialmente glorioso a respeito da cruz, e parece que ele sempre começa com o que eu acho que eu posso chamar de um pedido de desculpas do pregador, porque ele sabia que ele ia falhar, porque o tema era muito grande. Ó irmãos, ministros de Cristo, pregadores, passe muito tempo peneirando os tesouros da palavra de Deus, não para que você possa acumulá-los para você mesmo, mas para que você possa doá-los para a noiva de Cristo, enquanto ela faz a sua jornada, a sua longa jornada para o seu amado. Talvez ela fique confusa, desencorajada. Acene para ela na sua confiança. Toda vez que você ver aquele olhar no rosto dela, dê a ela uma joia do seu amado, para lembrar ela o que está esperando, quem está esperando por ela. Bem, Deus os abençoe. E permaneçam firmes nas Escrituras. E orem. E se lembrem que é por isso que nós também devemos ler muitos livros antigos. Deus os abençoe.